Oi, gente! No vídeo de hoje eu venho auxiliar você que está estudando em casa sozinho e falar da importância da qualidade dos seus estudos em detrimento da quantidade de horas estudadas. Então, hoje eu vou falar sobre as minhas experiências. Fiz 2 anos de aulas presenciais e 2 anos estudando basicamente quase sozinha. Primeiramente, eu quero falar a importância de você se identificar com o seu local de estudo. Não adianta você estar num local de estudo o qual lhe faça mal, o qual lhe dê preguiça, o qual lhe dê exaustão. Então, por isso a importância de você se identificar com o seu cantinho de estudo. Nesse cenário de pandemia, eu entendo a dificuldade de estar em casa, de ter aulas à distância. E aí eu venho trazer algumas dicas. Como eu estudava? Eu recomendo sempre fazerem resumos. Por quê? Porque o resumo, você escrevendo o que você aprendeu, ajuda na sua fixação, assim como as questões. Mas eu não recomendo você fazer as questões no mesmo minuto que você viu o conteúdo, porque tá muito fresquinho o conteúdo na sua mente e aí você, claro que vai acertar muita coisa. Primeiro passo que eu faço para quem está estudando sozinho, para quem tem aula, é assistir a aula, fazer um resumo no mesmo dia, estudar o assunto no mesmo dia, ler o livro de toda forma, não deixar só as aulas, ler o livro. E aí fazer algumas questões alguns dias depois. E aí você vai ver o que você aprendeu exatamente naquelas questões alguns dias depois. Como eu fazia ano passado. Ano passado, eu tinha horário de estudo e eu sempre começava o dia com o que eu tinha mais facilidade. Porque era um momento de preguiça, de tentando pegar o ritmo do dia. E aí eu tentava sempre, por exemplo, começar com matemática, com exatas, porque é o que eu tenho afinidade. Se você gosta mais de humanas e não tem preguiça de ler, etc., você começa com humanas, você começa com o que você se sentir à vontade, para que aquilo lhe instigue para o dia de estudo. Porque nada melhor do que você ver resultados. E aí, quando você vê o resultado numa matéria que você gosta, você diz, nossa, agora eu vou estudar história, agora eu vou estudar geografia, que é uma coisa que você não tem muita afinidade. Isso é o meu exemplo. E aí, eu recomendo você fazer as questões uns 2 dias depois, mais ou menos, que você viu o conteúdo, que você leu o livro e que você assistiu a aula. Porque você vai ver o que realmente você aprendeu e os mínimos detalhes que você precisa revisar. Você vendo que você errou aquilo na questão, sabendo que tem no seu resumo, você vai ver que você não aprendeu. Se você tivesse feito no dia aquelas questões, com certeza você iria aprender, porque você tinha acabado de escrever aquilo que estava na questão. Então, por isso que eu digo, dê um tempinho, deixe sua mente trabalhar, descansar o conteúdo, vá ver outra coisa, vá ver outro assunto. Inclusive, eu sempre alternava entre humanas e exatas, linguagens e matemática, eu sempre alternava. No sábado, o que eu fazia? Eu pegava todos os resumos que eu fiz na semana e relia eles, grifando as coisas mais importantes, fazendo um post-itzinho, para pregar na parede o que eu tava esquecendo direto. Esqueci nas questões, esqueci no fim de semana de novo. Faço um post-it e colo na minha frente, assim, para eu sempre que olhar, eu ver, nossa, eu sempre errei isso. E aí eu acho muito importante. No caso, nos domingos, eu só fazia simulado. Quando você faz o simulado, você vê a sua frequência de erro. Foi mais assunto? Qual assunto foi mais? Qual assunto você mais errou? Foi mais interpretação? O que eu preciso, o que eu preciso trabalhar mais? É uma charge? É um texto? É o comando? O que a questão pede de você? E aí, quando você faz isso, você vai estar revisando, aprimorando os seus conhecimentos. No caso, se for de conteúdo, você olhe, volte ao seu resumo, faça, nossa, eu errei isso, vou botar um post-it aqui, vou escrever no caderninho um dos meus erros mais frequentes. Você vai ter mais facilidade de fixar aquele tópicozinho, que às vezes você lembra do conteúdo todinho e não lembra de uma certa parte. Por exemplo, tem vários tipos de questões de porcentagem e você não lembra da porcentagem condicional. E aí você faz um post-itzinho sobre porcentagem condicional e você nunca mais vai esquecer daquilo e, consequentemente, não vai mais errar a questão sobre aquilo. E aí, gente, esse videozinho foi bem curto. Eu queria dizer para vocês, leiam um conteúdo no dia, façam o seu resumo. Uns 2 dias depois, quando o conteúdo estiver mais descansado na sua mente, façam as questões. Veja quais são os erros frequentes, faça um post-itzinho para lembrar,
grife, chame a atenção. No final de semana, revise o que você viu na semana. Se tiver atrasado alguma coisa, bota em dia no final de semana. Mas também, eu quero dizer que não adianta você estudar 10 horas e ter um rendimento de 50%. É muito melhor você estudar 6 horas com rendimento de 90%. E aí, não se gabe pelas horas de estudo. Tem muito aplicativo que diz assim, horas de estudo. Mas será que aquelas 8 horas estudadas foi realmente bem aproveitadas? Não era melhor você estudar 5, dar uma pausa de 1, voltar mais 2 e estudar só 7 horas e com um rendimento bem maior? Sempre reveja essas questões, porque conta muito no seu rendimento, conta muito na hora da sua prova. E aí, se a sua grande questão for ansiedade, trate-a, procure ajuda, procure um psicólogo, faça terapia, que ele vai lhe ajudar e lhe orientar melhor de como agir na prova, como se cobrar menos. Gente, não se cobrem, não faz bem para você. Você perde seu rendimento nos estudos, você perde a qualidade dos seus estudos quando você está se cobrando. Não se cobre porque estudou 2 horas a menos, não se cobre porque você estudou 3 horas a menos, não se cobre porque você estudou uma semana a menos. O que importa é voltar a estudar, ler o conteúdo, fazer resumo, fazer questão, ver os pontos que você errou e sempre retomar eles. Então, gente, eu espero que eu tenha ajudado. Foi um vídeo bem simples hoje, só porque nesse momento de pandemia, muita gente passa por dificuldade. Vejo muita gente, eu não estudei essa semana. E tudo bem não estar bem uma semana. O que importa é você voltar com tudo na próxima semana. E muita força, muita luz para todo mundo e evoluam sempre, sempre, sempre. Beijo.